Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Finalmente Residente. Eu sou a Joana. E eu sou o John, beleza galera? Sejam muito bem-vindos. A ideia aqui do nosso podcast feito de médicos para médicos, agora ficou bonito, hein? Que a nossa ideia aqui é conversar um pouquinho sobre especialização médica, residência médica e, por que não, sobre carreira, John. Boa demais. E hoje a gente trouxe um convidado que, para quem gosta de clínica médica, essa é uma das especialidades mais procuradas. Da minha turma de residência de clínica, boa parte migrou para essa especialidade e tem toda a minha admiração por toda a complexidade, por toda a especificidade, o universo que se abre dentro da hematologia. E a gente trouxe para vocês hoje um ex-residente, atual hematologista, de um dos melhores serviços mais renomados aqui do Brasil. Estou falando da USP Ribeirão. Então se apresenta aí, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, cara. Olá, prazer. Meu nome é Gabriel. Eu sou médico, me formei na Universidade de Brasília. Depois eu fiz clínica médica, hematologia e me especializei em transplante de medula na USP de Ribeirão Preto. Recomendo a todos que tiverem interesse, inclusive. E atualmente eu retornei para a minha cidade. Eu trabalho como hematologista aqui em Brasília, no Hospital Universitário. E a gente vai conversar um pouco como que é essa especialidade, como que é essa residência, né? Ela tem a fama de talvez ser uma das residências mais puxadas. E o que é que você espera, né, encontrar nesse processo? Esse vai ser um podcast levemente enviesado, porque tanto você, John, quanto eu amamos hematologia. Você chegou a considerar hemato? Não. Não, Eu sei, porque eu era puxada? sabia. Por causa do dar o sangue? Não, é muito... Eu acho que era muito... Quando eu passei no estágio, eu passei um mês na hematologia lá no Unicamp, né? A gente passou uma semana no banco de sangue, 2 no ambulatório, que era um ambulatório das especialidades de hemato, e uma na enfermaria, que tinha um pouco de TMO junto, assim. Legal. Primeiro, pacientes, casos muito complexos, e segundo, um universo muito à parte, assim. A parte de hematoscopia, toda essa parte específica de genética também tem muito sobre genética. Enfim, é uma parte que eu admirava, mas eu não me via fazendo, assim, sabe? Nossa, considerei muito. Eu vou deixar agora o nosso convidado falar como é que é essa especialidade, mas antes, Gabriel, por que hemato? Da onde veio essa vontade? Assim como as outras especialidades, né? A pessoa que decide fazer hematologia, ela é uma escolha bastante pessoal. No meu caso particular, ela reunia todas as características que eu queria exercer depois na minha profissão. Primeiro que eu sempre gostei de estudar biologia molecular, gene, essa parte mais aprofundada, né? Que a gente vê no começo da faculdade, no ciclo básico, e que depois vai progressivamente se perdendo. E a gente tem muita especialidade médica que não precisa disso, né? Na hematologia, não. Você tem um vínculo muito próximo da ciência básica, da biologia molecular, da genética, com a sua prática clínica. Você vê um paciente, você já pensa num gene, você tem uma droga que interage com aquele gene. Então isso eu achava uma coisa muito legal, uma forma de eu manter esse estudo, esse conhecimento que eu gostava tanto. Segunda coisa é, quando você vira médico, você tem muita vontade, né, de ser o médico do paciente. E na hemato você consegue, assim como na oncologia, que é uma especialidade irmã, gerenciar o cuidado. O paciente hematológico, toda a assistência dele está centralizada no médico hematologista. Então, ele pode ir no melhor especialista do mundo, no cardiologista, nefrologista. Ele sempre vai voltar em você e vai perguntar: doutor, eu posso usar esse medicamento? Isso aqui vai fazer bem para mim? Porque como a gente lida com doenças mais raras, doenças que são muito específicas, acaba que você vai conhecer mais sobre aquela doença em todos os seus cenários do que o médico que lida com doenças, vamos dizer assim, mais comuns. Então, a segunda coisa é essa questão de você ser o médico do paciente, né? De você centralizar o cuidado, o paciente sempre vai ter você como referência. Outra coisa interessante é que na hemato você tem um campo muito vasto de atuação. A gente vai ter momento para conversar disso depois, mas você não tem uma rotina monótona, muito pelo contrário, na verdade. Você consegue agir no seu dia a dia de várias formas, não somente na assistência diretamente. Isso é algo muito interessante. Outro dado interessante na hematologia é que o processo da propedêutica, da suspeita, investigação, diagnóstico e tratamento é feito pelo hematologista. É você que pensa, você que vê o sangue periférico, que funciona a medula, que lauda o mielograma e começa o tratamento depois. Você não fica dependendo de outras especialidades para isso.
Então isso é algo que diferencia ela de outras especialidades. E por fim, eu sempre gostei de lidar com paciente complexo, com paciente crítico, e na hematologia você tem isso de sobra. Então foi reunindo esses fatores todos que durante a faculdade, já nos últimos anos, eu decidi migrar para essa área. E aí durante a residência de clínica médica, né, que foi a primeira vez que eu tive um contato mais de perto com a hematologia mesmo, na vida real, que aí eu confirmei essa decisão e estou muito feliz até hoje. Boa, Gabriel. Animal. Diz uma coisa, para explicar para quem está aqui, até eu como clínico estou curioso de saber, assim, a gente faz hematologia, como que se ramifica a atuação na especialidade, assim, e como que é o perfil do paciente de uma forma geral, assim? Bem, a medicina toda é uma área muito feliz, né? Porque você sempre vai se encontrar, vai ter um perfil para cada um, mas a hematologia particularmente, ela atende muito bem. Diversas personalidades, preferências pessoais. O que é que eu estou querendo dizer? O hematologista tradicional é aquele médico que vai cuidar de pacientes com doenças malignas, principalmente linfoma, leucemia, mieloma. Isso no ambiente hospitalar, porque a gente não consegue exercer hematologia fora de um grande centro, Sim. fora de um hospital terciário. Então você precisa ter um suporte de internação, de UTI, de quimioterapia. Então o hematologista clássico é aquele médico que vai trabalhar num serviço vinculado a um grande hospital, que vai atender pacientes críticos, oncológicos, que muitos vão ter internações com muitas complicações de diversas naturezas, e a gente pode conversar depois sobre isso. E ele vai ter um estilo de vida relativamente pesado, puxado, porque são pacientes com alta demanda, então vai ter que exigir bastante dedicação do médico. Uhum. Tirando essa parte que é o protótipo do hematologista, e a maioria de nós trabalha dessa forma, você tem aquele hematologista mais tranquilo, que ele gosta mais de atividade ambulatorial, que é quase o que você espera de uma outra especialidade, uma dermatologia, endocrinologia, que é aquele hematologista focado em doenças não malignas. Uhum. Então ele vai tratar anemias, hemoglobinopatias, vai cuidar de sobrecarga de ferro, pacientes que têm alterações de natureza não neoplásica. Então ele vai ter um estilo de vida mais previsível, ele vai ter horário para chegar, horário para sair, ele vai ter aquela clientela dele no consultório e não vai precisar necessariamente estar incluído no nível terciário. Normalmente esse hematologista ele vai precisar de uma certa arsenal terapêutico e diagnóstico que ele consegue num serviço secundário, por exemplo. Então isso é um outro estilo de vida. Perfeito. Outra forma de atuação do hematologista é com a hemoterapia. A hemoterapia é tudo que está relacionado à doação e transfusão de sangue. Falando assim, parece uma coisa boba, né? Nossa, alguém vai mexer só com transfusão de sangue? Mas é que, na verdade, o processo de você coletar o sangue, testar esse sangue, armazenar, conseguir dar o sangue certo para cada paciente é muito complexo. E é uma coisa que, fora da hematologia, você nem imagina. A gente tem uma especialidade na hematologia, dentro da hemoterapia, uma subespecialidade chamada imunohematologia, que talvez seja a especialidade mais difícil de todas, dentro da hemato. E que só quem é hematologista sabe, e os hematologistas têm até medo de mexer com isso. Então, só para vocês entenderem que é um outro universo, e nesse universo da hemoterapia, você sai daquele polo puramente assistencial e vai para um polo que envolve laboratório, envolve regulamentação. Então, você vira um gestor. Você vai ter assistência também, mas você vai interagir muito com a área de gestão, que é uma coisa que, em geral, desde a faculdade, a gente não tem grande contato. Certamente. E que, na residência de hematologia, você começa a conhecer esse universo e várias pessoas se encontram aí. São pessoas que não tiveram oportunidade de saber assim, habilidades de gestão, de lidar com laboratório, estoque. Então, é uma outra forma de atuação. Você pode ser responsável por uma agência transfusional, por um banco de sangue. Legal. E aí, eu diria que a última forma de atuação é aquele hematologista voltado para métodos diagnósticos. Ou seja, um hematologista inserido num laboratório, onde ele vai realizar exames de alta complexidade, ele vai laudar mielograma, ele vai laudar exames de citometria de fluxo, né, por exemplo, a imunofenotipagem, ele vai mexer com métodos de biologia molecular, de citogenética, e tudo isso vai ser importante para dar suporte para aquele hematologista que está lá na linha de frente, na ponta, fazendo o tratamento do doente. Não. E, além disso, ele acaba ampliando um pouco o campo dele, e muitos hematologistas são responsáveis técnicos de laboratórios, também vão ter atividade de gestão nesse campo.
Então, talvez uma grande vantagem da hematologia é que você pode exercer várias atividades. Então, sua vida nunca vai ser monótona, muito pelo contrário. Se você cansar de uma área, você pode ir para outra. Nossa, agora eu estou muito cansado da assistência, eu quero ficar numa parte mais de hemoterapia. Você vai lá e você vai continuar sendo feliz. Nossa, animal. Fiquei... Hemato é maravilhosa, né? É muito fiquei legal. fixo olhando, falando, Eu cara, fiquei que massa. entretidaça aqui ouvindo e até... Eu não sei, me corrija se eu estiver enganada. Eu tenho visto essa parte, principalmente a da hemoterapia, crescendo pra caramba, né? Com muita possibilidade de trabalho, de campo. Pelo menos no Rio de Janeiro, meus amigos hematopédicos inteiros foram pra essa área. Muita gente foi. E isso é muito interessante. E acho que você falou uma coisa muito legal. O perfil do paciente pode ser qualquer coisa. Pode ser o paciente ambulatorial, do mais tranquilão até o paciente gravíssimo na UTI, internado com uma leucose. Acho isso fascinante. Hemato é muito legal. Né? E o negócio também de o hematologista ter um vínculo muito profundo com o paciente, isso ficou muito perceptível assim na residência. Então, parece que é um nicho no qual as outras áreas não invadem. Elas têm um receio muito grande de invadir pela complexidade e a sensibilidade do paciente da hemato, né? Porque é um universo à parte, é extremamente específico, tu pode fazer uma conduta generalista e dar tudo errado, então é muito interessante, assim, é muito, muito legal a especialidade. Ô, Gabriel, e aí deixa eu emendar e te perguntar aqui um pouquinho sobre a residência em si. Porque, não sei se foi você ou o John comentou no início, acho que foi você, né, John? Sobre o fato dela ser muito puxada. E você reforçou isso, né? Quando você falou do perfil 1 do hematologista, do hospital, do paciente internado. Deu para sentir que é realmente uma especialidade que demanda muito e acho que a residência faz jus a isso. Como é que era a rotina? Como é que... Sempre bom, a gente sempre pergunta, né? Quantos anos são? Como é que você chega à hematologia? Os estágios. Exato, os estágios, onde que você passou, qual que é a diferença de um ano para o outro, acho que isso é maneiro da gente comentar. Certo, eu acho que é um tema bem interessante. A trajetória do hematologista, ela começa na clínica médica. Depois de 2 anos de formação em clínica, você entra no R3, né? É conhecido em São Paulo, por exemplo. Eles são previstos 2 anos de residência de hematologia. E após esses 2 anos, é possível complementar com um ano adicional focado em transplante, em hemoterapia ou medicina laboratorial. E aí você tem residências desses temas nos grandes centros. A gente conversou que hematologia é um campo muito vasto. E, diferente de outras áreas, a gente costuma ter pouco contato com hematologia até chegar na residência propriamente dita. Então, na faculdade, você vê hematologia superficialmente. Na residência de clínica, você pode até não ver hematologia, porque o MEC não coloca hematologia como algo obrigatório no currículo do clínico. E quando você chega na hematologia, talvez o grande choque seja a alfabetização. Porque você vai para um universo diferente, cheio de sigla, medicamentos que você nunca prescreveu na vida, quimioterapia, droga-alvo, imunoterapia. Então, até você se habituar com as siglas, com os fármacos, com as doenças que são doenças raras, que certamente, se você estudou de maneira superficial, você demora alguns meses para entender o que está acontecendo. E não bastasse isso, como a gente conversou, as residências de hemato são feitas em grandes centros, em hospitais terciários, cujo foco acaba invariavelmente sendo oncohematologia, que é o que se trata nesses lugares, nesses centros de excelência. E o paciente com doença oncohematológica é um paciente muito complexo. Ele tem uma doença que você demora para entender. O que você imaginar de complicação clínica esse doente pode apresentar? Então, você sai da residência de clínica, mas você continua clínico. Isso é uma coisa muito legal na hematologia. Por mais especialista que você seja, você vai estar o tempo todo se atualizando nos conhecimentos da clínica médica, porque você é um médico que está lidando com o seu doente diretamente, né? Então, mesmo que você peça opinião para alguém que entende mais daquela complicação, quem entende mais do paciente é você. Então, você nunca vai poder se ausentar, deixar de decidir sobre alguma coisa. Isso é uma coisa muito boa do ponto de vista de crescimento intelectual pessoal. E aí, essa é uma residência muito puxada, porque os serviços são muito grandes, são muitos pacientes que eles estão sempre concentrados nesses serviços. Eles demandam muito. Não é um paciente que você passa a visita de manhã e volta no outro dia. Você avalia ele várias vezes ao longo do dia.
você fica em cima do seu doente, mas não só daquele paciente, de vários. E na hematologia tem uma coisa muito curiosa, que, igual o John estava conversando, a proximidade, né? A boa relação médico-paciente, que vai se intensificando ao longo do tratamento. Se você pega qualquer hematologista, ele conhece os seus pacientes de nome. O paciente, a família, sabe a trajetória de vida dele, porque você consulta ele com alta frequência. Ele vem 3 vezes por semana, ele interna e fica 1 mês internado. Então, é um protótipo muito bom de relação médico-paciente. Isso, para o crescimento pessoal do residente, também é muito legal. E na residência de hemato, a rotina básica é chegar cedo no hospital e ir embora tarde. Claro que você sempre vai buscar respeitar, né, o tempo de carga horária semanal previsto pelo MEC, mas é um trabalho intensivo. É muita gente, todo mundo trabalhando junto, o residente da clínica que está com você, ou da hemato, os seus preceptores, porque todo mundo demanda muita atenção. E aí, além de você ter a parte da assistência, você tem que, durante a residência, desenvolver habilidades de patologia, né? Você vai ter que aprender a ver mielograma, ver célula, ver esfregaço, que são habilidades que você não desenvolve nem muito bem na faculdade, nem na residência de clínica. Então é uma coisa nova, você vai ter que aprender a ver uma célula, saber o que aquela célula é, que é coisa que o patologista tem 3 anos para aprender. Claro que ele vai lidar com outros órgãos, mas é uma habilidade nova. Você vai ter que aprender sobre hemoterapia, que é um universo totalmente fora da sua rotina, daquele aprendizado que você já teve previamente. Isso tudo acaba demandando tempo. Então, em resumo, falando sobre a residência, esses 2 anos são anos muito puxados. Você vai chegar cedo no hospital, você vai sair tarde, você vai ver muito paciente com doença grave. Você vai, nos primeiros meses, lidar com muitas coisas que você nem compreende direito, até que você vai se alfabetizando com as siglas, vai aprendendo a mexer com os fármacos, as coisas vão ficando melhores. Mas eu diria que se a pessoa passou dos primeiros 6 meses da residência de hemato, ela está preparada para quase qualquer coisa. Caraca! Boa. Adorei. E tudo que tu falou, eu sentia também nos residentes lá da Unicamp, assim, é sempre com uma pastinha de evolução na mão, porque vai evoluir várias vezes por dia esse paciente, vai ver várias vezes o dia, e também é engraçado que eles não facilitam, pelo menos lá na Unicamp, era tipo banco de sangue 800 metros do hospital e tem que ir e voltar várias vezes ao dia. Na USP Ribeirão também tinha essa logística. Na USP Ribeirão, o Hemocentro, ele era mais perto, talvez 500 metros de distância no máximo, mas era numa subida. E aí era uma subida, e que Ribeirão Preto, vocês sabem, é uma cidade muito quente. Então, Sim. Fazer aquela subida na hora do almoço talvez fosse o maior teste de resistência para gente passar. Por outro lado, isso é uma vantagem. É muito bom quando você tem um Hemocentro perto do hospital, igual o USP Ribeirão tem, você tem na Unicamp, porque na maioria das cidades não é assim. É do outro lado da cidade. É verdade. E aí você acaba perdendo durante a sua formação essa proximidade que também é muito importante. É verdade. É legal. Bacana. Bem legal. Ô, Gabriel, e aí você falou de várias possibilidades, vários campos de atuação do hemato. Sim. Você roda em cada um deles ao longo da residência, em estágio, sei lá, de 1, 2 meses. Tem Sim. a parte de ambulatório também. E tinha até uma outra dúvida que eu queria tirar. Pelo menos na PED, né? A PED, logicamente, por motivos históricos e que a gente consegue compreender, na pediatria a parte de cuidados paliativos tem crescido muito. E ela flerta muito com essa parte de hemato. Até porque criança morre pouco, né? Então, normalmente quando tem a maior parte dos óbitos do hospital onde eu tinha era realmente por conta de leucose, algumas, né? Apesar de também não morrer tanto. Mas isso acabou, a galera lá da hemato tinha um treinamento muito grande de cuidado paliativo. E aí eu queria saber se isso também entrava no currículo do hemato ou é uma coisa que tem que ser buscada por fora. Como é que é? Essa é uma pergunta muito legal. Eu acho que a gente pode falar brevemente sobre o desenho da residência, né? Legal. Um pouco mais detalhado. Uma residência de hemato, seja onde for, e todas as grandes são assim, você tem rodízios de enfermaria, em que você fica focado no tratamento daqueles doentes mais graves, pacientes com leucemia aguda, com linfoma de alto grau, as doenças que exigem um tratamento intensivo. Legal. E esses serviços têm enfermarias da hematologia, que é uma coisa muito boa, que você vai ter não só o paciente perto do médico, mas uma equipe de enfermagem multiprofissional
que é dedicada a isso, que é especializada no cuidado desse doente, e você aprende muito com essa troca de experiência. Perfeito. Fora desse cenário, você tem os ambulatórios. E apesar da gente lembrar de hemato como leucemia aguda, essas coisas catastróficas, a maioria dos nossos pacientes são ambulatoriais. Total. E os ambulatórios são locais onde você vai cuidar desses pacientes. Os pacientes com doenças mieloproliferativas crônicas, as leucemias que já estão em remissão, os linfomas que fazem tratamento ambulatorial, que são a maioria. Então, você tem vários rodízios de ambulatórios para poder contemplar não só as doenças oncológicas, mas também as doenças não malignas. Perfeito. E aí, como a hematologia exige essas outras habilidades, você tem rodízios focados em hemoterapia, ou seja, você vai passar algum tempo no hemocentro. No hemocentro você vai acompanhar medicina transfusional, os testes que são feitos, desde todo o ciclo do sangue, desde a coleta, as avaliações que são feitas laboratorialmente, a dispensação, o procedimento de aférese, que é um procedimento que o hematologista que executa, né? Lembra muito uma hemodiálise, mas ela tem outras finalidades. Isso é feito nos rodízios de hemoterapia também. Depois você vai passar por uma experiência de rodízio em transplante. Legal. Porque apesar do transplante de medula óssea ele ser uma particularidade da hemato, é bem diferente da hematologia geral. Você tem médicos que são especializados nisso e só fazem isso. Então você tem enfermarias separadas, equipes separadas, e o residente também vai ter essa vivência, vai passar algum tempo, isso é previsto no cronograma do MEC, na enfermaria de transplante, nos ambulatórios de transplante, tanto autólogo quanto transplante halogênico, né, que é de uma pessoa para outra. E depois você vai ter rodízios que são para a medicina laboratorial. Então você vai entender como é feito um cariótipo, um teste de PCR, você vai aprender a laudar um mielograma, ver um sangue periférico. Então, em resumo, você vai ter experiência em campo de ambulatório, de enfermaria, de transplante, hemoterapia e laboratório. Animal. E aí você fecha assim, o ciclo do aprendizado do residente. O começo da residência, tradicionalmente, o primeiro ano, ele é focado mais na parte assistencial. Então, ambulatório, enfermaria e hemocentro. E aí, no segundo ano, que você já está mais maduro, você já entende melhor como que as coisas acontecem, aí você vê coisas mais específicas. Foca mais no transplante, na parte laboratorial e na parte de gestão. Animal. E do cuidado paliativo, como que acaba sendo esse desenvolvimento da habilidade aí, ao longo da formação? Bem lembrado, acabou que eu nem comentei do cuidado paliativo. Informalmente, como muitos doentes têm doenças graves, a gente acaba lidando com cuidado paliativo no dia a dia, né, hemato? Ainda falta muito para os hematologistas serem familiarizados e executarem adequadamente cuidados paliativos. Tem trabalhos muito interessantes mostrando que o hematologista talvez seja um dos médicos que mais demora para acionar uma equipe de cuidado paliativo. Olha só. E muitas vezes o paciente com doença hematológica, ele nem chega a ter uma conversa clara com seu médico sobre metas do cuidado, diretrizes antecipadas de vontade. A razão disso é porque na hemato a gente tem uma vantagem em que a gente é capaz de curar doenças muito graves, mesmo avançadas. Coisa que em outras áreas não acontece. Então, enquanto na oncologia, que trata tumores sólidos, você tem muito claro um limite a partir de onde a doença é curável ou não é mais curável, na hemato esse limite é muito mais tênue. Você sabe que um paciente tem um risco de não responder ao tratamento, mas ele tem a chance também. Então é muito difícil para o hematologista, e isso é uma coisa que é desenvolvida com o tempo, ter a habilidade de ver caso a caso quem que vale a pena tentar uma nova linha, um tratamento mais intensivo, e qual é aquele paciente que, devido às suas particularidades, ele já não é mais candidato a um tratamento curativo. Então, isso é uma coisa que ainda está caminhando, a gente tem movimentos até da própria sociedade de hematologia em prol de desenvolver melhor os cuidados paliativos, mas todas as residências ainda pecam muito nisso, até porque é uma coisa que na hematologia ainda é muito nova. Isso tudo tem sido discutido somente nos últimos anos, então ainda não foi incorporado assim como uma disciplina mesmo, né, nos programas de residência. Não, muito legal. Realmente era uma pergunta boa, Joana. Viu? Muito bem. Mandei bem. Era uma pergunta difícil. Mandou, foi legal. Animal. Ô Gabi, e eu ia te perguntar
Até me confundiu que você me elogiou, eu fiquei encabulada agora. Tá carente. Eu ia... Tem que você não me elogia assim, John. A residência em si, então, era puxada assim, não dava pra fazer plantão por fora, né? Ou dava? Era possível? Em relação aos plantões, sempre é possível e vários amigos meus faziam plantões, tanto os que fizeram residência na USP Ribeirão, na USP São Paulo, na Unicamp, na Unesp. Isso é muito de uma necessidade e de um desejo pessoal de cada um. Você tem que estar preparado numa residência de hemato para chegar no hospital cedo e ir embora tarde. Então isso atrapalha. Agora, por outro lado, você tem rodízios que são mais flexíveis. Rodízio de hemoterapia, de laboratório, em que você tem uma carga horária menor. E aí isso compensa aqueles rodízios mais extenuantes, como os rodízios de enfermaria, de ambulatórios. Você sempre vai ter amigos, né, que vão te ajudar. E aí uma coisa interessante nessas residências de alta carga de trabalho é que você acaba desenvolvendo um bom vínculo com seus camaradas, seus colegas. Então acaba que sempre existe um sentimento, né, de ajuda mútua, porque todo mundo acaba precisando de dar uma saidinha, de resolver um problema pessoal, fazer um plantão. Mas o que eu recomendo é que, como você já tem uma carga de trabalho muito alta na residência, e você precisa aprender muitas coisas novas, que você tenha um tempo dedicado para o estudo, porque sempre o cansaço vai prevalecer. Então, quanto menos trabalho externo você puder agregar à sua carga horária, melhor. Então, eu diria que trabalho necessário para sua subsistência, isso é possível na residência de hematologia, porém, não deixe isso passar da linha da necessidade, porque vai prejudicar o seu desempenho como residente, a sua vida pessoal, a sua saúde. Então, é possível, mas se puder, não é tão recomendado. Boa. Eu lembrei da minha pergunta enquanto você falava. Eu ia te fazer uma pergunta também específica. Eu gosto muito de hemato, como tá dando para ver. Que é o seguinte, eu sei da parte mais de onco, mas eu acredito que isso valha... Eu vou até mudar a pergunta, na realidade. Em termos de inovação, em termos de desenvolvimento tecnológico, de novas drogas, de novas medicações, eu sei que a parte de químio e leucose, de uma maneira geral, é uma parte que se desenvolve muito rapidamente. Eu queria saber se tem alguma outra área, se alguma parte benigna, assim, da hemato, ou alguma outra... Onde é que é a área que, assim, mais tem desenvolvimento na hemato e é tanto quanto a gente realmente acha? Assim, é uma coisa que muda a cada, não sei... meses aparece uma droga nova, a cada ano aparece uma droga nova. Eu acho que a cada dia, viu? A cada dia aparece uma droga nova, porque eu acho que isso é uma coisa que também me fascina na hemato. É uma coisa que realmente você tem que estar diariamente, imagino que lendo paper, o que saiu, o que não saiu. Acredito que seja uma área muito ligada com o que apareceu. Essa era a dúvida. Exatamente. Todas as áreas da medicina se desenvolvem muito rápido, mas na hematologia a gente está tendo uma fase muito boa nessa última década. Isso se mantém de forma crescente, que é o desenvolvimento de várias novas terapias. Porque isso vem junto com melhora de métodos diagnósticos, de biologia molecular. Se você pega um médico que fez clínica nos anos 70, 80, eu duvido que ele fizesse hematologia. Porque naquela época existia o estigma que você não curava ninguém. Todo paciente da hematologia morria. Se não morria, ele tinha uma vida sofrida. Mesmo as doenças não malignas. Anemia falciforme, hemofilia. Esses pacientes sofriam muito. Pela falta de recurso terapêutico. Hoje em dia, esse jogo está virando. A gente tem droga nova, tem tratamento que vai direto lá no câncer, muda a via de sinalização intracelular. São tratamentos muito eficazes, sem toxicidade. Pelo menos não aquelas toxicidades mortais que a gente tinha no passado. Então, cada vez mais, a gente tem drogas mais precisas, e não somente para a doença maligna, para a doença não maligna também. Legal. A gente tem muita droga legal para hemofilia, tem anticorpo monoclonal, que faz a mesma função com o fator da coagulação. Você tem droga nova para anemia falciforme, tem droga que interage na patologia da doença, que inibe a falcização, que inibe a adesão da hemácia no endotélio. Você tem novas técnicas de transplante que permitem você transplantar pessoas com uma compatibilidade menor do que o ideal. A gente tem terapia celular, a gente consegue modificar linfócito, infundir no paciente com câncer, e o linfócito mata o câncer. E
um amplo arsenal de tratamentos que está crescendo muito rápido. Isso é uma coisa muito estimulante para quem está fazendo hematologia, porque você lê sobre um mecanismo fisiopatológico, você vê uma droga sendo desenvolvida, daqui a pouco está no congresso e está usando. Que legal. Então, desde que eu fiz residência de hemato até hoje, teve droga que eu acompanhei. O começo do desenvolvimento, trial clínico, e estou vendo começar a usar. Então, isso é uma coisa muito positiva e promissora, tanto no sentido assistencial, que a gente cuida cada vez melhor dos nossos pacientes, quanto no sentido de desenvolvimento pessoal e de estímulo, né? Você sempre tem uma razão para estar estudando, indo para congresso, lendo paper. Então, isso é uma coisa muito positiva e cada vez mais tem acontecido na hemato. Eu tenho duas... Nossa, tô adorando a profundidade da análise das tuas respostas, assim. Total. Tem duas coisas que eu acho que são sensos meus a respeito da hemato. Queria checar contigo, assim. A primeira coisa, eu tenho uma suspeita que, como tem muita subdivisão, assim, em relação à classificação das neoplasias malignas hematológicas, assim, e eu não vejo tanta subdivisão nas sólidas no mesmo grau de complexidade. A primeira coisa senso comum de clínico mesmo. Parece que a hemato entende melhor sobre os ramos e as possibilidades por estar ali no contexto celular, no contexto genético, olhando com uma maior profundidade, assim, de uma forma geral. Senso totalmente comum. E uma outra coisa que eu achava muito curioso da hemato é o potencial de transformação de uma doença em outra ao longo do tempo, assim. Então, envolve uma complexidade ali que, para mim, é um universo extremamente particular da hemato. Tu acaba recrutando um perfil muito de pesquisador, muito de pesquisa básica mesmo, de pesquisador, de olhar ali e estar em campo, vestindo a camisa e indo atrás ali do diagnóstico, sabe? Isso, sem dúvida nenhuma, como clínico, chama e brilha o olho. Eu acho que é por isso que eu gosto muito da hemato, assim. E há um brilhantismo, não sei, a minha admiração ali pelos profissionais que eu tive contato da hemato é de saber o quão bons clínicos que eles eram, quão boas pessoas e como eles entendem muito bem do que fazem, assim, sabe? Que se apropriam mesmo, assim, do que falam e que fazem, assim. Então, é muito, muito legal isso. E não é uma pergunta, foi só Você só desabafou. Só desabafei Comentário, né? Você só desabafou. Você deu uma leve Mas sacaneada na onco. Você deu uma leve sacaneada na onco. Não sei. Talvez eu acho que é maturidade minha. Talvez é o... Você, cara. Né? Mas é isso. O que você... Faz algum sentido alguma coisa que eu falei? Não. Quase futuro oncologista. Eu acho que, respondendo de trás para frente, sempre existiram muitas comparações da hemato e da onco. E parte disso é porque, no passado, era uma especialidade só. Inclusive, fora do Brasil, você tem residências unificadas de hemato e oncologia. E aos poucos, a hemato foi... Na pediatria, por exemplo, ainda é. E aí, a hemato foi ganhando complexidade e acabou se separando da onco. Tem talvez duas grandes diferenças entre a hemato e a onco, que é interessante a gente conversar, porque não é raro você ouvir um aluno, um residente de clínica, em dúvida, né? Vou fazer hemato, vou fazer onco, o que é que eu quero fazer da minha vida? Legal. Primeira coisa é que a hemato, ela investiga. A onco, ela não investiga. O paciente da onco, ele chega com uma biópsia, com um diagnóstico, e o oncologista, ele vai lidar com isso. O hematologista não, ele chega pra gente com uma anemia, com uma leucocitose, com uma esplenomegalia, e você vai fazer o diagnóstico diferencial. Isso é muito legal, porque você acaba exercitando a clínica médica diariamente. Então, muitas vezes, não é o exame que vai dar o diagnóstico, é a sua avaliação clínica, é o seu tirocínio. Então, você acaba tendo um raciocínio muito legal que acaba transcendendo só se é câncer ou não câncer. E outra coisa legal da hemato é que a gente conhece muito bem as nossas doenças. Defendendo a onco tem muito mais doença que a gente. Então, isso é uma verdade. Talvez pelo fato da hemato ser composta por doenças mais raras, doenças em menor quantidade, a gente tem a oportunidade de conhecer melhor todas elas. Esse ano mesmo, assim, mês passado, saiu uma nova classificação das neoplasias hematológicas. E aí mudou um bando de coisa. Então a gente tem sempre que se atualizar. Mas, de certa forma, isso é legal porque a gente começa a melhorar a nossa compreensão sobre isso. Então, realmente, quando você conversa com o hematologista, ele é sempre muito seguro da doença que está tratando, do diagnóstico que está dando.
ele sabe muita coisa molecular, desproporcionalmente mais do que outras especialidades, somente pelo fato de lidar com isso no dia a dia. Né? Tudo que a gente exercita, a gente melhora. Eu acho que essa é a diferença do hemato e do onco. Né? Na onco, coitado, eles têm tanto tipo de câncer que imagina se ele for saber tudo que a gente sabe, de tudo que ele trata, não tem a menor condição. Então, no hemato, a gente tem essa sorte de lidar com doenças raras, doenças órfãs, e aí a gente acaba tendo tempo, né, de conhecer melhor todas elas. Adorei. Muito bom. Muito boa essa análise. Muito bom. Ai, maravilhoso. Ô, Gabriel, e aí, terminando a residência de hemato, né? Pra onde que... Você falou um pouco, né? Tô falando terminando tudo, né? Terminando aí o ano extra. Sim. Também, o ano adicional, que pode ser em TMO, que é transplante de medula óssea, pode ser, enfim, banco de sangue. Pra onde que o médico pode ir? Você falou bastante das possibilidades. Mas aí eu também quero aproveitar e entrar no tipo, você consegue seguir só com hemato? Quanto tempo demora para você ficar só com hemato, talvez? Abandonar o plantão de clínica? Acho que isso é importante da gente comentar, até porque dentro da clínica, cada vez mais está mais difícil, né? Sair da clínica, não que a gente já conversou aqui que o hemato não sai da clínica, mas sair, por exemplo, do plantão de clínica. Como é que é isso? Tem plantão de hemato? Quais são os caminhos mais comuns que o pessoal segue depois de terminar a residência? Assim? Sim. Se a gente fizer uma estatística e verificar quantos hematologistas o Brasil tem, a gente vai ficar assustado, são muito poucos. Outra estatística curiosa é que grande parte das vagas de residência de hematologia, elas estão desocupadas. Eu não digo nos grandes centros, por exemplo, na região centro-oeste, sudeste, mas no Brasil como um todo. E vários estados têm uma carência muito grande de hematologista. Então, a gente tem uma especialidade que, apesar de tratar de doenças raras, né, em comparação ao que os outros especialistas cuidam, ainda existe um déficit de hematologista no Brasil todo. O que faz com que todo mundo que eu conheça, que termina a residência, automaticamente consegue um emprego. Claro que você, muitas vezes, não vai ter aquele emprego dos seus sonhos. Mas desempregado você não fica e você não precisa dar plantão de clínico. É curioso que muitas pessoas acabam mantendo no começo o plantão de clínica médica, de UTI, por receio de saber como é que vai ser o outro emprego, para complementar a renda, mas rapidamente, eu diria que ao longo do primeiro ano, ninguém mais dá plantão de clínica. A não ser que você tenha uma vocação pessoal de fazer um plantão de UTI, alguma coisa nesse sentido. Querer manter um vínculo com um serviço que você acha que pode te empregar no futuro, mas em termos de necessidade financeira, isso não é necessário. E o fluxo comum é você terminar uma residência de hemato e você se integrar a algum grupo de oncohematologia, que são um dos grupos mais organizados que existem dentro do meio médico. São grupos muito grandes. Nas grandes capitais existe quase um monopólio do mercado de trabalho, porque são poucos grupos. Nesses grupos você tem como se fosse um plano de carreira. Você entra como um médico que é dito de assistente, por exemplo, ou seja, você ajuda outros médicos mais velhos a cuidarem dos pacientes deles, e progressivamente você vai ganhando autonomia, você vai tendo seus próprios dias de consultório, seus pacientes, e daqui a pouco você pode, inclusive, dependendo do seu volume de pacientes, ter um assistente para você. Então, é uma forma até de você se inserir no mercado de trabalho. Outra forma de você trabalhar é no SUS. E sempre você vai encontrar concurso para hematologista, porque se o particular já é carente, o SUS é mais carente ainda dessa especialidade. Porque a remuneração no particular é melhor. Então, muitos hematologistas não ficam no SUS. Além do fato de que no SUS você muitas vezes não tem acesso aos métodos diagnósticos e terapêuticos de ponta. Então, acaba sendo um pouco frustrante você cuidar desses doentes. Motivo pelo qual muitos hematologistas preferem não ficar nessa área. Mas, em resumo, conseguir trabalho é fácil, seja no particular, normalmente num grupo de oncohematologia, ou via concurso público no SUS. E, tocando nesse assunto, né, a gente já está falando agora de onde você vai trabalhar. Tradicionalmente, a remuneração é boa. Né? A gente não vai falar do SUS, porque o SUS ele tem salários padronizados, por categoria, né, não por especialidade, mas, normalmente, no particular, a remuneração inicial de um hematologista é por volta de 15 a 20 mil por mês. O que pode não ser, de repente, o que todo mundo queria, mas para um emprego que você acabou de sair da residência é bom. E sempre tem
possibilidade de crescimento, porque muitos desses grupos, eles têm um projeto de melhorar a remuneração à medida que melhora a produtividade, o número de pacientes, de tratamentos que você está prescrevendo. Então, acaba sendo uma especialidade que tem grande facilidade em relação a outras de conseguir se inserir no mercado de trabalho logo após a residência. O que eu vejo nos meus amigos é que a maioria tem que recusar propostas de trabalho porque não consegue ficar com todas. E se você for para uma região do Brasil mais carente ainda de profissionais de dermatologia, como o Norte e Nordeste, aí certamente você vai ter remunerações melhores, você vai ser muito mais bem remunerado do que em regiões que têm uma quantidade maior, como no Sudeste. Boa. Parece bom. Boa. Parece muito bom. Legal. Tem bom mercado. Aí, para quem tá ouvindo aí, quem faz clínica, que tá ouvindo podcast, fica aí a sugestão. Um bom Oceano Paraná, galera. Pareceu Boa. muito bom. Legal, Gabriel. Viu? Uma última pergunta, pelo menos minha, para você. Pensando na pessoa que está ouvindo esse podcast, uma pessoa que tem uma curiosidade, tem um interesse pela hematologia, mas está ali numa linha tênue de decisão, sabe? Qual que é o último recado que tu deixaria hoje, sendo um hematologista e com toda a tua experiência para essa pessoa, assim? O que você diria diretamente para ela? Tô com dúvida, Gabriel. E aí? Olha, só faça hematologia se você realmente gostar de hematologia, porque isso vai consumir a maior parte do seu dia. Você vai ter que ser... Você não tem como ser um hematologista negligente. Você vai ter que cuidar dos seus pacientes de perto. Você vai ter que dar uma assistência muito maior do que outros médicos dão. Então é engraçado que você tem um cardiologista que tem às vezes 1000 pacientes que seguem com ele. O hematologista tem lá 50, ele trabalha muito mais. Porque são pacientes que exigem muito. Você precisa ter dedicação para os seus pacientes, dedicação para estudar, para você conseguir acompanhar o desenvolvimento tecnológico, de novas drogas, novos testes. E você sempre tem que estar disposto a atender fora de hora, a tratar complicações que não são da sua área. Então, vai exigir grande dedicação. É bastante gratificante também, porque você vai ter um ótimo relacionamento médico-paciente. É um paciente que vai ser sempre seu, né? Ninguém vai botar a mão igual o John falou. Mas, se você está em dúvida, antes de fazer, tenha certeza. Como é que você pode ter certeza? Primeira coisa, você tem que gostar de estudar hematologia. Então, procure estudar sobre o tema, ler artigo, ver se você gosta dessas coisas. Porque não tem como um hematologista, por exemplo, não gostar de ler sobre biologia molecular, sobre higiene, sobre coisas dessa natureza. Então, se já não é o seu perfil, já não vai ser a sua área. Você tem que estar disposto a estar estudando sempre, a fazer tudo isso que a gente conversou. Então, acho que as duas formas de você entender melhor a sua preferência é estudar hematologia, para ver se bate, né, o santo, e acompanhe o serviço, acompanhe o hematologista, ver o dia a dia como é que é, para você entender, porque são coisas que somente na prática a gente entende. Se você fez residência de clínica num lugar que tem um bom serviço de hematologia, você já vai ter essa dimensão. Agora, o que é muito comum, se você não teve essa experiência, procura por fora, segue algum médico. Hematologista geralmente é uma raça legal, gosta de compartilhar as experiências. Então, caça um pouco dessas informações antes de tomar sua decisão. E se durante a residência você vê que você não nasceu para aquilo, que você não quer nem hematologia assistencial, nem hemoterapia, nem laboratório, não tenha medo de mudar de caminho, porque depois as coisas não vão melhorar. Então é uma decisão muito importante, né? Um casamento é fazer para a vida toda. Caraca, excelente. Você fez um passo a passo para pensar, considerar, confirmar ou excluir a hematologia, que eu achei sensacional. Esse podcast foi riquíssimo, cara. Demais, né? Foi muito bom. Gabriel, queria te agradecer. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Eu tô bem contemplada. Tirei dúvida até específica demais, assim. Não sei se a galera vai curtir, mas eu curti pra caramba. E acho que a gente respondeu tudo que eu tinha de curiosidade. Tô bem satisfeita. Sim. Gabriel, normalmente a gente sempre deixa aqui aí fica a teu cargo. Não sei se você tem Instagram profissional. A gente sempre esquece de perguntar isso antes do podcast, né? Porque se alguém tiver dúvida, quiser conversar sobre hemato, quiser tirar alguma dúvida, Gabriel até cedeu aula aqui com a gente, né, da parte de hemato do curso de R3 de Clínica Médica. E se você quiser deixar o arroba ou um site, se você tiver,
pra galera procurar, tirar dúvida, enfim, já que você falou que mata é um bicho legal, né? Você deixou aí uma desta parte. Então, fica à vontade pra fazer aqui seu jabazinho, se você quiser. Poxa, eu agradeço o convite, muito bom conversar com vocês. Eu sou sempre disponível para incentivar pessoas a serem hematologistas, porque a gente precisa disso. Mas eu particularmente não tenho Instagram profissional, eu trabalho aqui no hospital universitário, né, no SUS, então eu acabo não precisando desse tipo de marketing. É o gov.br, né? Exatamente. É um aplicativo. Isso é uma preferência pessoal, né? Eu gosto desse campo mais voltado para o ensino, preceptoria. Mas eu acho que como mensagem final, independente da área que cada um de vocês for seguir, nunca deixem de estudar. Estudem todos os dias, pode ser o mínimo possível, sendo dermatologista ou não, que é assim que a gente vai construir uma medicina melhor. Aí, novamente, obrigado pelo convite e até logo. Animal. Gabriel, obrigadão. Gostei demais de conhecer. Também. Nível de resposta, assim, excelente. Um cuidado com o raciocínio, assim, de como colocar as informações e tenho certeza, você inspirou muita gente aí pra fazer hemato. Me deixou inspirado inspirou como a gente. clínico. Total. Me inspirou. Tô saindo desse podcast feliz também. Bem feliz também. Galera, ficamos por aqui com o podcast de hoje, né não, John? É isso aí. Como a gente agora tá fazendo essa temporada, a gente tá deixando aqui no link, eu de novo tô apontando, eu sempre aponto, né, como se o link a galera estivesse assistindo, a galera que tá vendo no YouTube tá me vendo aqui fazendo movimentos esquisitos. Aqui no link da descrição, você tá ouvindo no Spotify, você tá ouvindo no Deezer, você tá ouvindo no Apple Podcast, tem um link em que a gente fala do formulário, e a ideia do formulário gente, interage lá. Foi legal, não foi legal, tem feedback, não tem. Quer uma especialidade específica? Eu quero falar de tal coisa. Comenta lá no formulário pra gente saber também. Ou então vai lá no nosso Insta, né não, John? @medway.residência médica. Comenta pra gente o que você tá achando, como é que tá sendo. E é isso. Onde é que a galera ouve o podcast, John? Em qualquer reprodutor de áudio deste mundo, né? Então, Deezer, Apple TV, Apple, Disney Spotify, Plus, Netflix. Isso, não, ainda não. Isso. YouTube, a gente tá aqui disponível no YouTube vídeo. também. E semana que vem a gente está de volta. Como sempre, um prazer enorme. De novo, agradecendo aí ao Gabriel pela presença. Muito, muito, muito obrigada. Beijo, gente. Beijo grande pra galera. Valeu! Valeu, um abraço.